igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus, né, porque nós estamos aqui. Eu cheguei atrasada porque hoje, quer dizer, você não paga a condução para ir, mas os motoristas menos nas linhas, né? Aí, mas estou aqui para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos, abrem a sua Bíblia, é bem conhecida essa mensagem, Isaías 38, Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vamos falar um pouco aqui, né, do rei Ezequias. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Vou começar, aleluia, Jesus. Isaías 38, aleluia. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal e veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e diz: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: lembra-te, Senhor, peço-te que andei diante de ti com fidelidade e com inteireza de coração. Fiz o que era reto aos teus olhos e chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos, e livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e esta cidade, e defenderei esta cidade, e ser-te-ei isto da parte do Senhor, como um sinal que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. E eis que farei retroceder 10 graus a sombra da lançada pelo sol, e declinarei o relógio de Acaz, e assim retrocedeu o sol 10 graus que já havia declinado. O cântico de Ezequias, rei de Judá, depois de ter estado doente e se ter restabelecido. Glória a Deus. Até aqui, aleluia. A gente prossegue mais alguns versículos. Glória a Deus. Nós vemos a situação do rei Ezequias, né? Ezequias, ele, se a gente for ver lá em Crônicas, né? Segundo as Reis 18, 20, você vai ver falando ali de rei Ezequias. O rei Ezequias, ele começou a reinar com 25 anos e ele reinou algum tempo, né? Então, ele começou jovem, né? Fazer a obra de Deus, né? E aí nós vemos que quando ele veio ter essa doença, ele já estava basicamente com uns 39 anos de idade, aleluia. Então, nós vemos aqui uma palavra que vem nos fortificar, que vem fazer a gente crer, né? Orar nos momentos quando a gente passa por apuro, né? Quando Deus fala conosco, a gente tem que se dobrar diante de Deus, aleluia. Nós vemos que o profeta Isaías pegou uma missão difícil, né? Aleluia. De chegar e dizer para Ezequias, né? Põe a tua casa em ordem, porque não viverá, morrerá. Então foi uma palavra dura, difícil de um profeta levar ali, né? Às vezes nós também passamos por alguns momentos que temos que falar com o nosso irmão, falar com alguém, e Deus às vezes dá uma palavra dura, uma palavra de correção, e a gente tem que levar. E nós vemos que Ezequias, ele disse, né? Lembra-te, Senhor, peço-te que andei diante de ti com fidelidade e com inteireza de coração. Fiz o que era reto aos teus olhos e chorou muitíssimo.
Glória a Deus, aleluia. Na hora que ele recebeu, aleluia, essa notícia, ele se entristeceu. Ele lembrou que ele andava nos caminhos do Senhor, que ele fazia, né, a obra de Deus, né? Ele encontrou muita guerra no caminho, muitas coisas para que ele pudesse prevalecer, mas nesse tempo ele adoeceu. E o Senhor mandou dizer que era para ele pôr a casa em ordem, que ele morreria e não viveria, aleluia. E muitas vezes Deus quer que a gente coloque a nossa vida em ordem, aleluia. Muitas vezes o Senhor se levanta na nossa vida, falando para que a gente se coloque em ordem a nossa vida, a nossa situação no nosso dia a dia. Às vezes nós estamos achando que está tudo certo, está tudo correto, mas não está, aos olhos de Deus não está. E Deus pede para que a gente coloque em ordem a nossa situação, aleluia, para que nós possamos, né, reconhecer que Deus é Deus na nossa vida. Nós temos que dobrar o nosso joelho e chorar, talvez, como Ezequias chorou, orar, falar com Deus, porque Ele olha para o nosso coração, olha para a nossa oração, para aquilo que nós estamos pedindo. Ele vê aquele coração e Ele vai e entra na nossa vida, restitui e muda a nossa situação novamente, aleluia. Porque Ele é um Deus de misericórdia, aleluia. Ele não quer ver ninguém caído, Ele não tem prazer de ver ninguém caído, Ele tem prazer de levantar as pessoas para que fiquem no caminho dele, aleluia. Então vamos refletir muito nessa palavra, vamos, né, examinar nossas vidas, aleluia, para ver se tem alguma coisa que nós temos que colocar em ordem para agradar o Senhor, né, e voltar para o Senhor, chorar aos pés do Senhor, clamar, porque o Senhor está disposto a ouvir o nosso clamor, a nossa oração, aleluia, quando nós voltamos para Ele com o coração aquebrantado, sabendo que Ele é Deus na nossa vida e só Ele pode socorrer a gente em alguns momentos, aleluia. Não tem saída, não tem um amigo, não tem ninguém, mas Deus está ali para nos pegar pela mão e nos levantar e nos colocar de pé na presença dele, aleluia. Então nós vemos essa palavra como Ezequias recebeu, aleluia. Mas depois o Senhor viu o clamor de Ezequias, viu que ele chorou. Então ele estava numa posição talvez que ele não pudesse nem andar, aleluia, porque ele virou na cama o seu rosto para a parede. Ele estava numa posição crítica, né? Mas ele virou o seu rosto para a parede, chorou muitíssimo, orou, falou com o Senhor, aleluia. E o Senhor ouviu a oração de Ezequias, ouviu a intenção do coração de Ezequias. E o Senhor resolveu, aleluia, mandar Isaías voltar e dizer para ele: acrescentarei mais 15 anos na sua vida, aleluia. Não foi 15 dias, não, mas 15 anos para ele pelejar, para ele caminhar na presença de Deus, fazendo a vontade do Senhor Jesus, aleluia. Então nós temos que cantar, orar, buscar a presença de Deus, aleluia, e não deixar que Deus nos abandonou, porque estamos enfrentando um problema, enfrentando uma enfermidade. Vira seu rosto, põe o seu rosto no pó e clama, porque tem solução para o seu problema, aleluia. Assim como Deus deu aqui solução para o problema de Isaías, de Ezequias, mas ele teve que clamar, ele teve que pôr a boca no pó, né, virar para a parede e chorar e clamar muito ao Senhor, né? E o Senhor ali acrescentou mais 15 anos de vida para Ezequias, aleluia. E muitas vezes a gente não quer, né, ser corrigido por Deus. Às vezes Deus aperta, né, o cinto, aperta a nossa situação para que a gente venha reconhecer que temos que falar com Ele e pedir perdão, né? E chorar aos pés dele para que Ele ouve a nossa situação, aleluia. Né? Nós vimos que ele estava com enfermidade, fala-se de uma úlcera, né? E essa enfermidade ia levar ele à morte. Se Deus permitisse, ele ia mesmo, mas Deus não permitiu. Deus, né, voltou para ele ali mais 15 anos de vida, aleluia. Deus, ele é tremendo, ele sempre está pronto a nos abençoar, aleluia. Um dia uma pessoa perguntou para mim assim: se você soubesse que você ia morrer amanhã, o que você faria?
Eu falei, eu ia clamar a Deus para que Deus tivesse misericórdia, pedir perdão, examinar a minha situação, para ver se eu tinha alguma coisa para que Deus perdoasse e pedir perdão para Deus. E ele disse para mim, se eu soubesse que eu ia morrer amanhã, eu ia fazer um monte de conta, um monte de dívida, ia lá se vingar daqueles que fez mal para mim, né? Eu falei, quem que eu olhei para ele no ponto de ônibus e falei, que Deus tenha misericórdia da sua vida, né? E é dessa maneira, a gente tem que buscar a presença de Deus. Nós não sabemos o que vai ser a nossa vida no dia de amanhã. Então nós temos que estar nos corrigindo. A palavra de Deus, né, na Santa Ceia sempre está falando, aleluia. Examina-se o homem, pois a si mesmo, e depois participa do pão e do cálice do Senhor, aleluia. E será que nós temos que nos examinar só no dia da ceia? Não, nós temos que nos examinar a todos os momentos, a todos os dias da nossa vida, né? Fazer, né, uma reflexão se nós estamos mesmo verdadeiramente vivendo aquilo que Deus quer, vivendo os mandamentos do Senhor, vivendo na presença de Deus, aleluia, para que nós possamos estar e nos examinando não só no dia da ceia, mas em todos os dias da nossa vida, porque a palavra de Deus, todo dia ela é renovada na nossa vida, aleluia. Então Deus, ele tem poder para renovar, né, para derramar sobre nós a tua graça, abençoar a nossa vida, aleluia. No versículo 15 ele diz assim, que direi, como prometeu, assim me fez, passarei tranquilamente por todos os meus anos, depois desta amargura da minha alma. Então aqui ele estava renovando que ele ia passar na presença de Deus, aleluia. Ele ia permanecer na presença do Senhor, né? Porque Deus estava acrescentando mais anos ali na vida dele, aleluia. Mas muita gente, muitas pessoas não é assim. Muitas pessoas recebem a bênção e esquecem do abençoador, né? Recebe a cura e sai da presença de Deus. Mas tem muitos ainda que recebem a cura e é grato ao Senhor e prevalece, contando testemunho, glorificando a Deus, lembrando do que o Senhor fez para ele, aleluia. E isso é muito bom, né? Glória a Deus, aleluia. O Senhor, pois essa disposição a tuas vivem os homens, glória a Deus, aleluia. Temos que viver na disposição do Senhor. Inteiramente delas depende o meu espírito. Portanto, restaura-me, Senhor, e me faz viver, glória a Deus, aleluia. Então, inteiramente nós temos que depender do Senhor Jesus, porque Ele é quem restaura a nossa vida, né? Ele é quem nos dá fôlego de vida, glória a Deus, aleluia. E eis que foi para a minha paz que tive grande amargura. Tu, porém, amaste a minha alma e livraste da cova da corrupção, porque lançaste para trás de ti todos os meus pecados. Glória a Deus, aleluia. Deus lançou para trás, né, todos os pecados, aleluia. Quando nós reconhecemos o Senhor como nosso Salvador, quando nós abrimos nosso coração, quando nós, né, derramamos a nossa lágrima, choramos pelas nossas necessidades ali nos pés do Senhor, então Ele não se lembra dos nossos pecados. Ele está vendo o nosso coração, Ele está vendo o coração puro, clamando, buscando ali a presença dEle. Então Ele não vai se lembrar mais dos nossos pecados, do nosso passado, aleluia, né? Glória a Deus. O 18 disse, a sepultura não pode louvar, nem a morte glorificar-te. Não espera em tua fidelidade os que desce a cova. Glória a Deus. Na sepultura não tem como você louvar mais a Deus, como você se arrepender dos seus pecados, como você virar a boca e clamar ao Senhor. Na sepultura não tem como mais fazer isso, né? Então nós temos que louvar, falar com Deus, orar, enquanto temos vida, enquanto temos fôlego, enquanto temos voz, enquanto estamos aqui na terra. Aí que nós temos que fazer, porque na sepultura não tem mais o que fazer. Tem que ser antes, enquanto nós estamos aqui na terra, para poder chegar aos pés do Senhor, né? Reconhecer Ele como nosso Salvador e viver na presença do Senhor. Então aqui nós podemos louvar o Senhor. Aqui nós podemos abrir nossa boca e louvar, contar as grandezas de Deus. Na sepultura não tem mais como ninguém fazer, como falar
o que Deus fez na sua vida. Não tem mais o que fazer. Muitas pessoas, Deus faz tanto, mas Ele não reconhece o Senhor como teu Salvador. Deus dá livramento, Deus cura, Deus abençoa na família, abençoa no trabalho, mas a pessoa continua com o coração duro. Aleluia. E na sepultura não vai ter tempo de louvar a Deus e nem reconhecer Jesus como Salvador. Glória a Deus, aleluia. Então vamos deixar, falar com Deus enquanto estamos vivos. Não vamos deixar descer a cova, porque lá não tem mais jeito. Glória a Deus, aleluia. No versículo 19, os vivos, somente os vivos, esses louvam, como hoje eu faço. Ao Pai fará notória aos filhos da fidelidade. Então, os vivos louvam o Senhor, aleluia. Nós louvamos ao Senhor. Os mortos não tem mais jeito, aleluia. Mas os vivos estão aqui para fazer a obra do Senhor, para louvar o Senhor, aleluia. Em todo o tempo, aleluia. Pode estar passando por dificuldade, mas louvem ao Senhor Jesus, porque Ele é bom em todo o tempo, aleluia. A luta, o problema, vem para depois contar a vitória, aleluia. Ezequias passou por esse aperto, mas ele poderia agora falar que ele ia louvar o Senhor em todos os dias da sua vida, porque agora ele sabia que os vivos podiam louvar o Senhor, mas se ele tivesse morrido, não tinha como ele louvar mais o Senhor, não tinha como ele fazer mais a obra do Senhor, aleluia. Então vamos ficar na presença do Senhor Jesus, aleluia, do Senhor Deus, aleluia. O 20 diz: o Senhor veio salvar-me pelos que, trangendo os instrumentos de corda, e nós louvaremos todos os dias de nossas vidas na casa do Senhor, aleluia. Deus está chamando, aleluia. Deus está convidando a cada um de nós para estar louvando ao Senhor, para estar entrando pelas portas e permanecendo na presença do Senhor. Não ficar deixando os dias passar, não ficar achando que amanhã eu venho, amanhã eu posso, amanhã eu vou chegar e vou reconciliar com o Senhor, amanhã eu vou clamar ao Senhor como Ezequias clamou, para ver se Deus tem misericórdia da minha vida. Não, Deus está querendo que você clama agora, aleluia. Não há tempo, não tem tempo para ficar esperando e mudando o que Deus quer fazer na sua vida, aleluia. Então venha na presença de Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. E 21 disse: ora, Isaías dissera: toma uma pasta de figo e ponha sobre o braço, sobre a úlcera, e ele recuperará sua saúde. Também dissera a Ezequias: qual será o sinal de Deus em de fazer subir a casa do Senhor? Qual era o sinal, será, Mas Deus mostrou-lhe um sinal para ele, deu saúde para ele, fez ele ver que ele teria que ir à casa do Senhor para louvar e não ficar medindo esforço, não ficar achando que não podia, porque ele foi restaurado, a saúde dele foi restaurada. E o que é mais bonito, Deus ainda acrescentou mais 15 anos na vida dele. Quantas pessoas têm passado pela beira da morte e Deus tem tirado no leito de hospital, e a pessoa às vezes nem sequer lembra de entrar pelas portas para agradecer, nem sequer se lembra de olhar para o alto e dizer: Jesus, o Senhor me tirou da sepultura, o Senhor me tirou do leito do hospital, agora eu quero me render a Ti, Senhor. Quantas pessoas Deus já curou, já abençoou, porque Deus era misericordioso e Ele não faz recepção de pessoas, E a pessoa não vem para o Senhor, aleluia. Deus, Ele quer que as pessoas venham para Ele, não somente pelos milagres, não somente pelos sinais, pelas maravilhas que o Senhor faz, mas pela salvação, para reconhecer Jesus como teu Salvador. É isso que Deus quer, aleluia. Deus quer que a gente fique na presença dele, aleluia. Então nós vimos a passagem de Ezequias aqui, aleluia. Ezequias chorou, orou, virou seu rosto para a parede, que nem dobrou seu joelho, porque estava num leito mesmo, estava numa cama, e Deus ouviu o seu clamor, ouviu as suas lágrimas, aleluia. Eu quero dizer para você
em nome de Jesus, que eu não sei o que você está precisando, mas Deus está ouvindo a tua oração. Deus conhece o entendimento do teu coração. Deus conhece quando você fala com Ele. Deus conhece quando você dobra o seu joelho na beira da cama e às vezes não tem voz nem para falar, não consegue nem orar, mas o Espírito Santo de Deus intercede por você, aleluia, e Deus te deu a vitória. Deus está te dando a vitória em todos os dias da sua vida, aleluia. Não fica olhando, porque às vezes nós costumamos olhar, né? Ai, pedir tanta coisa para Deus, né? E aí você começa a focar só numa coisa que você falou com Deus. E Deus já tem te dado outras e você esquece de agradecer. Você esquece de lembrar que aquilo lá foi você que pediu para o Senhor também, né? Então, vamos ficar na presença do Senhor Jesus, né? Vamos deixar Deus agir na nossa vida. Porque Ele é aquele que paga os nossos pecados, as nossas iniquidades, e dele não se lembra mais quando nós nos achegamos a Ele e entramos na presença dEle, né? E quando Ele quer nos corrigir, Ele deixa talvez nós passar por aperto, que nem Ezequias passou aqui pelo aperto, né? Mas Deus veio e acrescentou os 15 anos, né? Primeiro Ele mandou dar uma notícia que Ezequias ali caiu no seu coração, chorou, né? Falou com Deus da maneira dele ali, né? E que ele morreria, que ele preparasse a casa dele, colocasse a casa dele em ordem ali, colocasse a vida dele em ordem. A casa, às vezes alguém pode pensar, nossa, eu tenho que varrer minha casa, Ezequias tinha que colocar a casa em ordem. Não, a sua vida, o seu coração, aleluia. É isso que Deus quer que coloque em ordem. O seu viver, não é a sua casa, eu varrer, ajeitar o móvel no lugar, não é a sua vida, aleluia, que Deus quer que coloque em ordem, como Ele queria que Ezequias colocasse aqui em ordem. Então deixa Deus trabalhar na sua vida, dá lugar para o Senhor agir na sua vida, aleluia, para que Ele venha operar mais milagre e maravilha na sua vida, não só o que Ele já fez, mas que Ele possa fazer muito mais, porque o maior milagre da nossa vida é a salvação em Cristo Jesus, é reconhecer o Senhor como nosso Salvador, aleluia, e ficar na presença do Senhor até o fim, prevalecer até o fim, até a volta de Jesus. Não é ficar por uns tempos e depois se retirar, não. É voltar e ficar firme, aleluia, na presença do Senhor Jesus, né? E assim, eu agradeço a oportunidade, agradeço o pastor por ter me dado essa oportunidade, aleluia. Agradeço a igreja, né, por estar aqui ouvindo, né? Agradeço a todos neste momento por eu estar aqui. Agradeço principalmente a Deus que me capacitou de ter chegado aqui, né? Porque eu achei que eu não ia conseguir chegar, não. Mas graças a Deus eu vim.